Índia, o país da paz interior, da comida maravilhosa e da higiene impecável. Pelo menos é isso que querem que você acredite, né? Mas deixa eu te contar como foi de verdade. Em 3 dias eu quase perdi o olfato, a paciência e por pouco uma amiga. Foi assédio, foi caos, foi aula de sobrevivência nível The Walking Dead. Quer saber como é realmente pisar lá? E se você é mulher, cuidado, porque o que vou te contar agora, ninguém tem coragem de mostrar. 1. Um país que vende paz e entrega caos. Sabe aquele país que o mundo inteiro associa à espiritualidade, yoga, meditação, paz interior? Pois é, eu fui para lá, Índia, terra dos deuses e da higiene impecável. E posso te garantir, das poucas coisas que eu senti lá, paz não foi uma delas. Assim que eu pisei em Delhi, a capital, fui recepcionado com 40 graus na sombra, uma névoa de poluição que dava para minerar pedra do meu nariz e uma trilha sonora de buzinas que nunca para. Nunca. Nunca mesmo. Imagina o trânsito de São Paulo, só que com vaca atravessando a pista, tuk-tuk buzinando sem freio e gente vendendo milho no meio da rua, ao mesmo tempo. Delhi é o tipo de lugar que não tem meio termo. Ou você ama ou entra em colapso sensorial em 5 minutos. Acho que por lá não se cria um autista. A cidade é dividida entre Velha Delhi, que é caos puro, e Nova Delhi, que tenta fingir que está tudo sob controle. E adivinha onde eu fui parar primeiro? Isso mesmo, no olho do furacão, Velha Delhi. Ali é como se o tempo tivesse parado num loop eterno de trânsito, barulho e gente. Muita gente. São 33 milhões de habitantes só nessa região, você tem noção? E o pior é que não é só gente. Tem cabra, tem macaco, tem cachorro dormindo em cima da moto, tem cabo de energia caindo do poste como se fosse cipó. E o mais bizarro, funciona. De algum jeito, tudo ali continua girando. Mas o que mais me chocou nem foi o caos. Foi como o caos é aceito, como se fizesse parte da rotina. A galera vive no meio daquilo tudo com a maior naturalidade. Enquanto você tenta atravessar a rua com medo de morrer, tem um cara do seu lado puxando um rickshaw com 2 pessoas atrás, sorrindo como se estivesse num safari. Mas vou ser sincero, eu estava em choque e ao mesmo tempo fascinado. Agora me diz, você toparia andar nesse caos sorrindo ou já teria voltado correndo para o aeroporto? 2. O mercado que te faz tossir a alma. Sabe aquele lugar onde você acha que vai entrar para ver especiarias exóticas e sai com a garganta arranhando, os olhos ardendo e o pulmão pedindo socorro? Então, bem-vindo ao mercado de especiarias de Delhi. O nome é até bonito, Kari Bauli Market. Mas entrar ali é tipo mergulhar num saquinho de pimenta em pó. Logo na entrada, você já é atingido por uma mistura de cheiros que nem seu cérebro consegue processar. Tem cúrcuma, pimenta do reino, gengibre, cominho, cravo, canela, anis. E tudo em versão concentrada, voando no ar, em nuvem, invadindo seus sentidos. Não é exagero, todo mundo tosse. Inclusive os vendedores que estão lá há anos e ainda usam lenço cobrindo o rosto. Mas a cena é linda. Os corredores estreitos, com sacos gigantes de especiarias empilhados até o teto. Cores vibrantes, texturas, aromas, parece uma pintura viva. Só que em vez de curtir a arte, você está tentando não lacrimejar igual criança que mordeu pimenta sem querer. E o movimento? Insano. Gente carregando sacos de 50 quilos nas costas. Carrinhos passando no empurra-empurra. Homens gritando preços. E turistas como eu, tentando entender onde termina o corredor e onde começa a próxima crise de espirro. Ali você entende por que a Índia é uma das maiores exportadoras de especiarias do mundo. É volume, é variedade, é potência. Não é tempero, é munição. Mas não se engane, não é lugar para ir de ressaca ou de nariz sensível. 5 minutos ali dentro e você descobre que o olfato é superestimado. No fim, saí de lá com a garganta seca, um saquinho de cúrcuma e a certeza de que aquilo foi uma experiência sensorial completa.
cheiros nada agradáveis, intensa e quase traumático. 3. Transporte por centavos. Se você acha que já andou em transporte alternativo, é porque nunca subiu num rickshaw na Índia. Pensa num carrinho de bicicleta com banco atrás. Agora coloca 2 adultos ali. Depois imagina um senhor magrinho de idade, suando em silêncio, pedalando com vocês dois no meio de um trânsito caótico, onde buzina é idioma oficial. Preço? 50 rupias, menos de $1. Parece piada, né? Mas ele pedala por 30 minutos, desviando de buraco, vaca, moto e criança, atravessando do nada. E tudo isso com um sorriso no rosto, como se fosse passeio no parque. Aí você pensa, deve ser só por esporte. Nada disso. É trabalho pesado. A maioria desses homens faz isso 8 a 10 horas por dia, todo santo dia. E quando perguntei para o meu guia sobre o sistema de castas, ele mandou na lata. Ele não era da casta certa, por isso pedala. Ou seja, nem escolha teve. Nasceu fora do círculo, nasceu numa casta inferior, sobrou o pedal. Ao menos ele não está limpando fossa com outros de castas inferiores. Você começa a perceber que ali muita coisa não é sobre vontade, é sobre destino social. E o rickshaw, que parecia exótico, vira um retrato de desigualdade sobre rodas. Mas mesmo assim, o passeio tem seu charme. Você vê a cidade passar devagar, sente o vento no rosto, o cheiro de coisa limpa no ar. E ao mesmo tempo, uma leve culpa batendo, né? Porque alguém está ali atrás, suando litros, para te carregar por meia dúzia de moedas. É barato? É. Mas depois que você entende o contexto, fica difícil achar justo. E você? Ainda chamaria de passeio turístico? Teria coragem de levar gente como se fosse um jumento carregando 2 burros na carroça? E ainda mais, por menos de $1? 4. Quando o turista vira espetáculo. Na Índia, você não é turista. Você é atração. Um tipo de Pokémon raro, exótico, que todo mundo quer capturar com o celular, principalmente se for uma mulher bonita. E no começo, é até divertido. Um grupo se aproxima de sua amiga, sorri e pede foto dela. Você pensa, olha só, simpatia local. Mas aí vem outro, e mais outro. De repente, tem 15 pessoas cercando ela com câmera na mão. Você nem sabe mais quem está pedindo foto e quem já está tirando sem permissão. Foi aí que um guia me contou. Essas fotos não são só recordações. Muita gente usa para postar nas redes dizendo que você é amiga, namorada, esposa estrangeira. E tem os que vão além. Usam sua imagem em sites que, digamos, não são exatamente familiares. Se é que você me entende. É por isso que depois de um tempo, eu comecei a recusar e afastar todos dela. E adivinha? Eles não curtem o não. Tem cara que fecha a cara, insiste, tenta te convencer no grito. E às vezes nem pergunta. Agarra a mulher pelo braço, gira seu corpo, mete o celular na cara dela e clique. Já foi. A garota vira estatística sem nem saber. E não tô falando de lugares afastados, não. Isso aconteceu em pontos turísticos, templos, mesquitas, lugares sagrados onde o respeito deveria vir primeiro. A verdade, eles olham as mulheres como se não fosse real, como se fosse só parte da paisagem exótica. E nesse momento você entende, na Índia não é você que observa a cultura, é a cultura que te escaneiam com os olhos como um bicho querendo acasalar. Já pensou essa galera fazendo isso com sua mulher? O que você faria, meu irmão? 5. Assédio disfarçado de simpatia. Tudo estava indo bem. Estávamos em grupo, caminhando por Delhi, curtindo o caos, tentando absorver o máximo da experiência. Até que eu comecei a notar uma tensão diferente. Foi com uma amiga minha, estava do meu lado o tempo todo. E mesmo assim, aconteceu bem ali, na minha frente. No começo eram só olhares para ela. Aquele tipo de olhar que te dá vontade de desviar o rosto. Mas ela tentava sorrir, manter a leveza, seguir o passeio. Aí veio o primeiro toque de mão boba. Um cara passou e esbarrou nela, digamos,
sem querer. 2 minutos depois, outro esbarrou também no mesmo lugar. Sim, nesse lugar mesmo que você está imaginando. Só que dessa vez, com a mão. Ela se virou para mim, pálida, e sussurrou: "Não desgruda de mim." E eu entendi. Tava claro. Eles só esperavam ela se afastar dos homens do grupo. Bastava os caras darem 2 passos para frente e eles cercavam. Bloqueavam a passagem, falavam coisas que ninguém entendia e outras que a gente entendia perfeitamente só pelos olhares e gestos. Um deles chegou a puxar o braço dela, na frente de todo mundo. Como se ninguém mais importasse. Só recuou quando me viu parado, já com os olhos em cima dele e o punho fechado como pedra. Se ele não tivesse soltado, não sei dizer o que eu teria feito. Mas sei exatamente o que teria acontecido com ele. A cabeça dele, com certeza, não teria voltado redonda para casa. Cara, foi a primeira vez numa viagem que eu senti raiva de verdade. Porque aquilo não era curiosidade, não era cultura, era intimidação. E não tinha policial por perto, não tinha ninguém por ela. Se a gente não tivesse junto, não sei como teria terminado. E sabe o que mais me deixou mal? É que eles agem como se fosse normal. Como se aquilo fizesse parte da experiência de ser mulher naquele país. Nesse dia, a gente entendeu que não dava para relaxar nem por um segundo. Nem em grupo, nem de dia, nem com guia. O que você teria feito nessa situação? Ainda bem que não precisei reagir, foi um verdadeiro livramento, principalmente por estar em um país estrangeiro. 6. O caso da Fernanda. A violência que não é exceção. Tem coisa que você escuta e trava. O corpo trava. A garganta seca. E a raiva vem junto, como se tivesse acontecido com alguém da tua família. Foi isso que eu senti quando ouvi o que aconteceu com a Fernanda. De 28 anos, brasileira, também com cidadania espanhola. Tava rodando o mundo de moto com o marido Vicente, que tem 63. 2 mochileiros experientes. Já tinham passado por mais de 60 países. Sempre acampando, dormindo na estrada, vivendo o sonho nômade. Até que chegaram na Índia. Na cidade de Dumka, no estado de Jharkhand. A noite caiu e eles decidiram acampar. Ali mesmo, perto de uma delegacia, parecia seguro. Mas nada podia preparar eles para o que estava prestes a acontecer. 7 homens. Sim, 7! Invadiram a barraca no meio da madrugada. Vicente foi agredido e ameaçado. E Fernanda? Fernanda foi levada e, digamos, violada por 3 horas por vários deles, se revezando. 3 horas de puro terror. Você consegue imaginar isso? Meu Deus! Dormir tranquilo num acampamento e acordar num pesadelo sem fim? No hospital, os 2 estavam cobertos de ferimentos. E ainda assim, Fernanda teve força para dizer: "Tive certeza que íamos morrer." Foi um milagre eles saírem vivos. A polícia local prendeu 8 suspeitos dias depois. 3 logo no início e mais 5 em seguida. O governo da Índia chegou a pagar uma indenização de 1 milhão de rúpias, como se dinheiro apagasse o que ela viveu. E o mais revoltante? Eles não era marginal, não era bandido foragido. Era gente comum, que viu uma mulher sozinha e decidiu fazer o impensável. Porque o que ela viveu podia ter acontecido com qualquer uma, inclusive com a minha amiga, ou com você que está assistindo agora. Essa história muda tudo. Porque te mostra, sem maquiagem, que a Índia não é só caos turístico. É também um lugar onde o perigo é real, principalmente para mulheres. E se você acha que é caso isolado, sinto te dizer, não é. A Índia registra cerca de, digamos, violação de mulheres a cada 18 minutos. Crianças, adolescentes, viajantes. Ninguém está realmente seguro. E é por isso que esse vídeo precisava existir. Porque o que aconteceu com Fernanda não pode ser só mais uma manchete esquecida. E você? O que sentiu ouvindo isso? Comenta aí. O que você faria se fosse você e sua mulher? 7. Entre flores, trajes e tradições. Depois de tanto caos, assédio, barulho, emoção pesada, eu precisava respirar. E foi aí que a Índia me pegou de novo.
mas dessa vez não com choque, com encanto. Nos arredores de um templo hindu, tinha uma barraquinha vendendo flores, mas não era flor para enfeitar casa. Eram ofertas para os deuses. Lótus, crisântemos, jasmins, tudo em cestos coloridos, tudo fresquinho. Você escolhe, paga ali na hora, coisa de 10 ou 15 rupias, e entra no templo com aquilo na mão. É seu presente para o deus da vez. Eu vi gente entrando com leite, arroz, frutas, incenso, até óleo perfumado. Cada um entregando o que pode. Não é luxo, é fé. Ali dentro tem de tudo. Gente orando em silêncio, outros cantando, outros de olhos fechados, murmurando mantras. Tem quem se ajoelhe, quem deite no chão, quem toque a estátua. Não tem um jeito certo de demonstrar fé. E junto com isso, vêm as roupas. Cara, os saris são um espetáculo à parte. São metros e metros de tecido enrolado no corpo das mulheres, com cores vibrantes, detalhes bordados, pedras, brilhos. Cada uma mais linda que a outra. Tem sari de festa, de casamento, do dia a dia. Tem sari de 200 rúpias e tem sari de 5.000. E os homens também têm seus trajes tradicionais. Curtas, panjabis, camisas longas com calças soltas. Lembra até roupa de cerimônia, mas é o que muitos usam no dia a dia, principalmente perto dos templos. Tudo ali tem um peso simbólico. As cores, os tecidos, as joias, até o ponto vermelho na testa, o bindi, tem significado espiritual. Não é só estética, é identidade, é crença, é ancestralidade andando pela rua. E no meio disso tudo, você, turista, com sua camiseta básica e o tênis suado, se sente meio deslocado. Meio bobo, mas também grato por poder testemunhar isso. A Índia é o tipo de lugar onde até o mercado vira aula de antropologia. Você vai para comprar um lenço e sai com a cabeça cheia de perguntas existenciais. E entre uma pechincha e outra, percebe que essa bagunça colorida faz sentido para eles. Pode parecer demais para quem vem de fora, mas para quem nasceu ali é só um dia comum. Naquele momento eu percebi que a Índia não é só dualidade, ela é contradição constante. É o lugar onde o mesmo povo que ignora uma mulher sendo assediada na rua também é capaz de ajoelhar com lágrimas nos olhos diante de uma imagem sagrada. É o país onde o caos e a fé caminham lado a lado. Onde você pode se sentir sufocado e 2 quarteirões depois, tocado. A Índia é intensa, exaustiva e sim perigosa, mas também é humana. Profundamente humana. Cheia de falhas, de erros, de injustiças, mas também de gente que acredita, reza, agradece e pede perdão. E foi ali, vendo aquela senhora orar com os olhos fechados, que eu percebi que não dá para colocar a Índia numa caixinha. Ela não cabe em rótulo nenhum. Ela te confunde, te irrita, te fascina. E talvez seja exatamente isso que faz esse lugar tão difícil de esquecer. 8. Eu voltaria à Índia? Sabe quando você termina uma viagem e se pergunta: eu voltaria? No caso da Índia, a pergunta fica presa na garganta. Porque, olha, eu vi coisa linda, vi fé de verdade. Vi cor, vi cultura, vi história sendo vivida na rua, mas também vi o medo. Vi o limite do respeito sendo ultrapassado. Vi mulheres do meu lado sendo cercadas, tocadas, tratadas como prêmio. Vi uma história real de terror, com nomes, rostos e dor de verdade. A Índia me ensinou muito, talvez mais do que qualquer outro lugar. Mas ensinou do jeito mais difícil. É o tipo de destino que te esgota emocionalmente. Te obriga a estar sempre alerta. Te mostra o melhor e o pior da humanidade em um raio de 3 quarteirões. Por isso, se você me perguntar hoje, você voltaria à Índia? Minha resposta seria: de país de bosta já basta o meu. Mas quem sabe eu mude de opinião, né? E se tem uma coisa que eu levo daqui, é essa. Nem todo lugar precisa ser romantizado só para ter views. Nem todo choque precisa ser digerido. E o principal, nem toda experiência vale a pena ser repetida. Mas contar? Contar vale. Porque alguém precisa dizer o que tantos preferem esconder.
seja por medo de cancelamento ou de serem rotulados como quem só reclama. Agora é contigo, meu chapa. Você teria coragem de visitar esse belo país com sua mulher? E se chegou até aqui, comenta Índia. Assim vou saber que são os fiéis. E para saber mais sobre países perigosos, principalmente para mulheres, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Valeu, galera. E até mais. Fui!